Olá, meu aluno, minha aluna. Eu sou o professor Gustavo Viegas e nesta aula nós veremos a demonstração de um teorema que trata sobre um quadrilátero inscritível. É assim: vale a ida e a volta. Vou começar falando sobre a ida. Suponhamos que eu tenha um quadrilátero inscritível, ou seja, é possível traçar uma circunferência que passe bem em cima dos seus vértices. O quadrilátero está inscrito na circunferência. Supondo que eu tenha um objeto assim, então vale que a soma dos ângulos internos que são opostos é 180 graus. E também vale a volta, dado um quadrilátero, tal que a soma dos ângulos internos, que são opostos, seja 180 graus, então esse quadrilátero é inscritível. Eu consigo traçar uma circunferência que passe em cima de todos os seus vértices. Para a demonstração, eu preciso de alguns resultados. Isso aqui é o centro da circunferência. Aqui eu tenho um arco de circunferência. Esse arco determinou este ângulo central beta e este ângulo inscrito alfa. Vale que 2 do alfa é o beta. Então aqui a relação entre ângulo inscrito e ângulo central, determinados pelo mesmo arco. Tem que saber que a soma dos ângulos internos de um quadrilátero é 360 graus. Alfa e beta são dois ângulos internos de um triângulo. E aqui eu tenho gama, ângulo externo. Vale que o alfa mais o beta é o gama. E também tem que saber o seguinte: dados três pontos que não estejam alinhados, sempre existe uma circunferência que passa por eles. Falando de outra maneira, todo triângulo é inscritível. Eu sempre consigo traçar uma circunferência que passa pelos três vértices de um triângulo. Então, sabendo isso aí, dá para encarar a demonstração. Eu começo com a ida. Na ida, eu vou supor que tenho um quadrilátero assim, e eu vou concluir essa propriedade sobre os seus ângulos internos. Aqui é o B, aqui é o D. Eu vou demonstrar que a soma do B e o D tem que dar 180 graus. Para isso eu faço o seguinte: vou olhar só para o D inicialmente e eu vou considerar este arco aqui. Este arco. Então eu noto que o D é ângulo inscrito em relação àquele arco. E eu vou chamar de alfa este ângulo central. Como este aqui é o ângulo inscrito, então é 2 do ângulo inscrito que dá o ângulo central. O D é o alfa sobre 2. O D é o alfa sobre 2. Agora eu vou ver quem é esse B aqui. Eu vou colocar aqui. O ângulo B está aqui e eu vou o encarar como sendo o ângulo inscrito a este arco aqui.
E aqui está o ângulo central correspondente, que eu vou chamar de beta. O ângulo inscrito está aqui. Então, 2 do ângulo inscrito é que dá o beta. Então, o ângulo B é o beta sobre 2. O ângulo B é o beta sobre 2. Então, eu fiquei aqui com alfa mais beta sobre 2. Tá, mas quanto que é o alfa mais o beta? O alfa é isso daqui. E o beta é justamente o que falta para eu completar os 360 graus. Então, a soma desses dois aí é 360 graus. Isso é o alfa mais beta, sobre 2, dá os 180 graus. E é claro que eu posso fazer um argumento muito parecido com o A e com o C. Se eu não quiser repetir essa ideia com o A e o C, eu posso fazer assim, ó. Eu vou partir daqui, a soma do ABC mais D dá 360 graus. A mais B mais C mais D são 360 graus. Mas eu acabei de ver que o B mais o D dá 180. Então fica aqui o A mais o C mais 180 graus é 360 graus. Então eu cheguei aqui que o A mais C dá 360 menos 180 é 180. Acabei de demonstrar a ida. Eu parti daqui e cheguei aqui. Agora o contrário. Isso aqui é a minha hipótese. Eu vou concluir que o quadrilátero é desse jeito aqui, inscritível. Então, a volta. Aqui é a minha hipótese. O que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou supor que isso aqui é verdade e vou mostrar que essa figura não existe e que essa figura também não existe. Ou seja, esse ponto não pode estar fora da circunferência e nem lá dentro. De tal maneira de que se não é assim e não é assim, eu terei um quadrilátero inscritível. É importante notar que essas aqui são todas as situações, porque esses 3 pontos eu posso garantir que estejam em uma circunferência. Porque dados 3 pontos, eu formo um triângulo e todo triângulo é inscritível. Ou seja, eu posso supor que esses 3 pontos estejam na circunferência e o que eu vou fazer é mostrar que esse aqui não pode estar lá fora, esse aqui não pode estar lá dentro, de tal maneira que a figura terá que ser nesse estilo aqui. Então, como é que se prova isso? Vou chamar isso aqui de A, B, C e D, e vale isso aqui para esses ângulos. A soma dos ângulos internos que são opostos é 180 graus. Eu vou traçar este segmento aqui, de tal maneira que aqui eu tenha um quadrilátero que está inscrito na circunferência. Apareceu aqui um ângulo E. Aqui é o B, esse mesmo B. O que eu tenho? B mais D é 180 graus, por hipótese. Como isso aqui é um quadrilátero inscrito, vale que a soma dos ângulos internos que são opostos é 180 graus. Foi o que eu provei na ida,
Deixa eu repetir isso aqui embaixo. Então, eu tenho que o B mais o E dá 180 graus, pois são ângulos opostos em um quadrilátero inscritível, e por hipótese o B mais o D dá 180 graus. Bom, comparando isso aqui, eu noto que o E é igual ao D. Este é igual a este. Mas isso é um absurdo. Por quê? E, D, vou chamar isso aqui de alfa. Estou olhando para este triângulo. Os ângulos alfa e D são internos. E a soma desses ângulos internos dá esse ângulo externo, o E. Essa é a história aqui, ó. Isso aqui. E eu cheguei a um absurdo. Como é que pode o E ser igual ao D se o D mais alguma coisa que não é zero também é igual ao E? Isso não tem como ocorrer. Isso aqui é um absurdo, portanto, esta figura aqui está errada. Este ponto não pode estar lá fora. Será que esse ponto pode estar lá dentro? Vai ser bem parecida a demonstração. Então, eu comecei com ângulos A, B, C e D. Construí este quadrilátero que está inscrito. Aqui eu tenho um ângulo E. E agora vai ser bem parecido. Para este quadrilátero que está inscrito, vale que o B mais o E são 180 graus. Aqui eu tenho ângulos internos que são opostos. Mas, por hipótese, o B mais o D também é 180 graus. Olha aqui a minha hipótese. Então, eu concluí aqui que o D e o E são iguais. Mas isso é um absurdo. Se eu olhar para este triângulo aqui, em que aqui eu tenho um ângulo alfa, vale que o alfa mais o E é igual ao D. Alfa e E são ângulos internos. E o D aqui é o externo. Como é que pode o D ser igual ao E se o E mais alguma coisa tem que dar o D? Não tem como isso acontecer. Portanto, essa construção não existe. Isso aqui não pode ser assim, não pode ser assim. Logo, o quadrilátero só pode ser desse tipo aqui. Espero que tenham gostado. Inscreva-se no canal. E é isso daí.